Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como guiar a leitura dos textos clássicos, o debate de grandes questões de sua tradição, um olhar atento e crítico com relação à atualidade e seus problemas. Segundo alguns filósofos, que são a Marilena Chauí, o João Carlos Salles Pires da Silva e Marcelo Sena Guimarães. Vamos ver o Marcelo Sena Guimarães. Acho que no texto filosófico é muito importante, mas às vezes o professor se vê atrapalhado, digamos assim, com a turma de adolescentes que ele encontra à frente. Sem negar a importância do texto filosófico, é como o professor João Carlos disse, talvez a formação do docente do ensino médio seja até mais difícil que a formação do pesquisador, porque ele precisa ser capaz de realizar esta ponte, digamos, entre esta tradição, na qual se espera que seja o mais bem informado possível, que ele tenha condições de continuar se formando, mas fazer a ponte dessa com a experiência, as questões, as ansiedades, as angústias dos adolescentes que são seu público, e não é fácil de fato. O João Carlos diz o seguinte: às vezes temos a ideia de que vamos atingir mais um estudante com um poema do que com um texto filosófico, e fazemos pouca coisa diferente que um professor de literatura, um bom professor de literatura. É o risco que corremos de fazer algo que não se distingue ou que não traz a marca própria da filosofia. Estamos então dando emprego a um profissional e não fazendo com que a filosofia chegue ao ensino médio. O Marcos Sena, né? Mas há textos filosóficos estimulantes e maravilhosos para trabalhar no ensino médio. O professor realmente tem de conseguir escolher. Textos curtos já geram efeitos muito interessantes. Mariana Chauí, é uma questão de dosagem e de Kairos. Dosagem é recomendável que os alunos leiam pelo menos 3 textos clássicos, por exemplo, Meno, o discurso do método, a parte 1 e o discurso sobre a origem das desigualdades. E aprendam a fazer análise de texto, porque isso os ajudará não só em filosofia, mas em todas as outras matérias e futuramente em curso de graduação que não de filosofia. Penso que não é recomendável estruturar o curso por leitura de textos, pois isso requer técnica, interesse, paciência e tempo que os adolescentes não têm. Kairos, depois de conhecer a classe e perceber quais as inquietações dos alunos, em geral existenciais e religiosas, o professor pode escolher os textos para seminários de leitura de texto. Marxiano. No Colégio Dom Pedro II, a gente tenta adotar esta perspectiva de que o texto filosófico é fundamental. Então, tentamos trabalhar sempre tendo como referência um texto filosófico para cada unidade do programa. Lá, atualmente, são trimestres. Em cada trimestre, temos um ou mais textos filosóficos e desenvolvemos trabalhos relacionados com ele. Filmes, debates, produção de texto, ler os textos com os próprios alunos, o professor produzir textos, produzir expressões teatrais, etc. Cada turma, cada sala de aula é um desafio novo, não tem uma receita para tudo. Se não há receitas além da formação sólida em filosofia, o que mais é preciso para um bom professor de filosofia? Segundo Marcos Sena, sensibilidade para o público com o qual se está tratando, para que o professor não se coloque numa posição de apenas enunciar, fazer uma exposição filosófica sem que os alunos de fato estejam aproveitando. Isso pode acontecer em algumas situações. O professor faz uma bela exposição, mas os alunos estão completamente distantes daquilo que está sendo falado. Respondem um pouco ao modo do que acontece muitas vezes na escola, um pouco mecanicamente. Pode-se criar ali um ambiente um pouco artificial. O tipo de trabalho que o professor desenvolve, o tipo de instrumento que vai criando para aproximar os conceitos, para fazer o tratamento dos conceitos, é muito importante. Mas isso, de fato, se desenvolve em cada situação. O João Carlos já disse o seguinte: em um ponto, a razão, uma certa sensibilidade do professor ao específico da situação em que ele vai precisar mostrar competência filosófica. Uma coisa é a aula, outra é a comunicação. Uma palestra, o professor bem formado é capaz de lidar com vários instrumentos e muitos distintos. Tudo um repertório. Ele não é apenas aquele que escreve papers, ou faz prestação de contas, ou relatório para as agências de fomento, ou solicita bolsas para alunos de iniciação científica. Tem que ser capaz de fazer aula. E aqui, só um detalhe. Boa aula não é a utilização de um monte de manuais. É claro que vão se produzir muitos manuais, livros didáticos, vão ser adquiridos aos montes, inclusive pelo MEC. O que significa isto? Significa que o professor que estiver bitolado ao manual está na contramão das orientações curriculares. Quando colocamos conteúdos nas orientações curriculares, não pensamos que seriam resolvidos em vários capítulos no manual, onde o professor começa no primeiro ano dando aqueles assuntos, vai seguindo e assim por diante. A ideia é que ele seja capaz, com a sua formação, de fazer um projeto próprio, porque somente assim vai realizar em sala de aula uma experiência filosófica autêntica, sempre diferente de sala de aula para sala.
diferente de professor para professor. Seria uma tragédia imaginarmos que no país inteiro várias pessoas estivessem ministrando os mesmos conteúdos. Imagine só se todos tivessem a mesma didática. Não importa a sala onde se entra, não importa se o professor foi formado lendo Sartre, Wittgenstein, Marx, isso seria talvez um inferno total, um desastre filosófico, porque aí a filosofia, ao invés de ser um processo de formação, de reflexão, seria somente mais uma coleta de informações. E esta coleta de informações seria decorar certos argumentos e ser capaz de reproduzi-los. Isso não é o essencial do trabalho filosófico. Pelo menos no ensino médio, acredito que talvez seja, né? É você se apropriar dos conceitos já produzidos pela filosofia e, posteriormente, de posse desses conceitos, você conseguir manuseá-los, usando no seu dia a dia até ressignificá-los, os questionando, os criticando, criando seus próprios conceitos e se posicionando. Eu concordo com o João Carlos. Um professor bem formado é capaz de criar o interesse da classe. Formação, conhecimento aprofundado da história da filosofia, conhecimento das questões clássicas da filosofia em todas as suas áreas, conhecimento dos principais autores e textos clássicos de cada uma das disciplinas que compõem a filosofia, conhecimento de pelo menos uma língua, além do português, que permita ler um filósofo no original, percepção das relações entre temas clássicos e contemporâneos, seja no campo da estética, da ética, da política ou da lógica. Nossa, bem exigente, vai lendo isso aí, né? Então, isso é um pouquinho aí dessa obra Filosofia, da coleção Explorando o Ensino, volume 14, do MEC. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e vai dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.